Aqui é a Tia Tisa, e na escola dominical de hoje a gente vai escutar uma história muito bacana sobre um personagem da Bíblia muito legal, e o nome dele é Daniel. No tempo de Daniel, existia um rei muito importante, que era o rei Dário. E esse rei era um rei muito bom, e ele gostava muito de Daniel. Ele e Daniel eram amigos, porque Daniel ele era diferente de todas as pessoas no reino. Só que esse reino era muito grande, e ele estava crescendo. E o rei precisava de pessoas que ajudassem ele a cuidar desse reino. Então, ele nomeou 120 governantes para ajudar ele. 120. É muita gente e muito trabalho. E como ele era um rei muito bom e ele queria ter certeza de que tudo estava sendo feito corretamente, ele nomeou 3 supervisores para observarem o trabalho desses governantes de perto, para eles contarem tudo para o rei Dário, tudo o que estava acontecendo. E dentre esses 3 supervisores, Daniel estava no meio. Daniel, ele era muito bom naquilo que ele fazia. Ele levava o trabalho dele a sério, ele era uma pessoa dedicada e por causa disso, ele se destacou acima de todo mundo. Ele fazia o trabalho dele muito bem. Só que algumas pessoas começaram a sentir inveja de Daniel. E inveja é algo muito, muito ruim. E ele pode destruir a vida das pessoas. E essas pessoas que estavam com inveja de Daniel, não gostavam dele, ficavam muito chateados porque Daniel era muito bom naquilo que ele fazia. E eles começaram a procurar uma forma de destruir com Daniel. Não, a gente precisa achar algum erro nele para a gente poder eliminar ele, destruir com ele, para ele parar de ficar atormentando a gente. Então eles começaram a procurar alguma coisa para eles incriminarem Daniel, para poderem chegar para o rei e falar mal de Daniel. Mas a questão é que eles não achavam nada. Daniel era um homem temente a Deus, era um homem sério e ele fazia aquilo que era o certo. E por causa disso eles não conseguiram achar nada para incriminar Daniel. E por que Daniel era assim tão bom? Por que Daniel fazia aquilo que era certo? Bom, Daniel tinha um relacionamento muito próximo com Deus. Ele adorava e orava a Deus todos os dias, precisamente 3 vezes ao dia. E isso fazia com que ele fosse muito próximo de Deus, que ele escutasse a voz dele, que ele fizesse aquilo que era certo e aquilo que Deus dizia para ele fazer. E por causa disso, as pessoas não conseguiam achar um erro para incriminar, para dizer que ele estava fazendo o trabalho dele errado, para dizer que ele não era uma pessoa boa, porque Daniel era todas essas coisas, e Daniel era temente a Deus. Então, esses 120 governantes, com raiva e com inveja, começaram a ter ódio de Daniel. Olha só, antes era só inveja, agora eles já estão com ódio de Daniel. Então, aos poucos, essa inveja, esse ódio foi consumindo eles e eles queriam achar uma forma de destruir Daniel a qualquer preço. E por causa disso, eles bolaram um plano muito, muito, muito mau. Eles chegaram com o rei Dário e falaram: ó, rei, tu que és um rei soberano, tu que és um rei cheio de glória, as pessoas nessa terra não deveriam estar adorando outros deuses. Tu tens que criar um decreto que faça com que qualquer pessoa que adore a outro Deus ou que ore a outro Deus que não sejas tu, que ele seja jogado na cova dos leões. E o rei Dário não fazia a menor ideia de que esse decreto era para destruir com a vida de Daniel, uma pessoa que ele gostava muito. Então, ele assinou o decreto. E foi aí que esses governantes maus ficaram na espreita. Eles ficaram só esperando para Daniel orar ao Deus dele e poder pegar ele e levar ele para a cova dos leões. E Daniel ficou com medo? Daniel ficou assustado? Ficou com raiva? Não. Sabe o que Daniel fez? Ele continuou orando ao Deus dele, porque ele sabia que o Deus dele era poderoso para fazer aquilo que era certo e para fazer aquilo que era justo. Então, ele continuou orando normalmente. E aí esses governantes maus pegaram ele orando e olha, chegaram lá com o rei Dário, chegaram: olha aí, tá orando, tá falando com outro Deus que não é tu, tem que ser jogado na cova dos leões. E o rei Dário ficou muito triste. Ele passou o dia todo angustiado, tentando achar uma forma de livrar Daniel daquela situação, porque ele gostava muito de Daniel. Mas não tinha como fazer nada, ele já tinha assinado o decreto. E ele precisava aceitar o fato
de que Daniel ia ser jogado na cova dos leões. E, muito triste, ele teve que mandar Daniel para lá e ele disse: se o teu Deus é um Deus poderoso mesmo, ele pode te livrar dessa situação. E ele passou a noite toda preocupado. Ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu, ele não fez nada. Ele estava tão angustiado porque Daniel estava naquela situação e ele tinha colocado ele naquela situação que ele não conseguiu fazer nada. E enquanto isso, Daniel estava na cova dos leões. E o que será que estava acontecendo lá? Os leões estavam calminhos, todos dormindo, todos tranquilos. Nenhum deles encostou em Daniel, porque Deus colocou um anjo para protegê-lo e para não deixar que nada acontecesse com ele. No dia seguinte, logo que amanheceu, o rei Dário correu para a cova dos leões, foi até lá e gritou: Daniel, o teu Deus foi poderoso o suficiente para te salvar? E Daniel, super feliz, gritou de debaixo da cova dos leões, de dentro da cova dos leões: eu estou bem, meu Deus acampou um anjo que fechou a boca dos leões e não deixou que nada acontecesse comigo. E o rei mandou que imediatamente tirassem Daniel da cova, levassem Daniel, tirassem Daniel de lá, tirassem ele da cova, e ele botou um novo decreto de que todo mundo deveria adorar ao Deus de Daniel. E sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que deixaram a inveja tomar conta deles, que ficaram com ódio de Daniel, que planejaram coisas muito ruins contra a vida de Daniel por ele estar fazendo aquilo que era certo? Todos eles foram jogados na cova dos leões, deixados para serem comidos pelos leões por causa da desobediência deles. É um final muito triste para eles, mas mostra pra gente como a gente não deve deixar com que essa situação, a inveja, tome conta do nosso coração. A gente tem que olhar pro exemplo de Daniel e para que aquilo que ele fazia, que era orar ao Senhor, fique bem memorizado na nossa cabeça, a gente tem um versículo muito bacana para decorar, que fica em 2 Coríntios 6:19. E ele diz assim: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo adiante de ti. Versículo longo, mas a gente vai com calma. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. 2 Crônicas 6:19. Então fica o desafio para vocês aí em casa, para vocês decorarem esse versículo e terem isso gravado no coração de vocês, para que vocês também possam, assim como Daniel, seguir o exemplo, tá bom? E para que essa história, para que as lições importantes dessa história fiquem gravadas no nosso coração, as nossas tias do departamento infantil fizeram uma surpresinha muito legal para vocês. Olha só. Olá, crianças! Gostaram da nossa história de hoje? Muito boa, né? Então, o que podemos aprender com Daniel afinal? Daniel orava 3 vezes ao dia, e quando nós oramos, ficamos mais próximos de Deus. Por orar sempre, Daniel conhecia a Deus e sabia que ele era poderoso, e que nada nem ninguém teria mais poder do que Deus. Daniel e Deus eram tão próximos que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E com isso, o nome de Deus foi reconhecido em todo o reino por causa de Daniel. E assim como Deus cuidou de Daniel, Ele deseja cuidar de você também. É claro que Daniel tinha medo dos leões, assim como nós muitas vezes temos medo de muita coisa. Mas é nesse momento que temos que confiar em Deus, porque Ele é muito maior e muito mais poderoso do que qualquer medo. Então, quando você decidir orar todos os dias, pode ter certeza que Deus irá ficar mais pertinho de você. Lembre-se de que, mesmo que nos dias de hoje nós estejamos com medo por causa desse vírus, devemos confiar em Deus, que irá nos guardar, cuidar e proteger, a nós e a nossa família. Amém? E então, vocês estão gostando das histórias? A gente está morrendo de saudade de vocês. Toda semana temos enviado histórias e atividades. Vocês têm feito direitinho? E os versículos, vocês estão decorando todos? Não é pra deixar de fazer, hein? Então corre e avisa seu papai e sua mamãe que hoje as tias prepararam uma atividade super legal. Não esqueça também de orar
para que esse vírus acabe logo e para que nós possamos voltar às nossas atividades normais na igreja. Muitos beijos e muitos abraços, amamos vocês!